Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fala pessoal, já estamos de volta na nossa última parte do Modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, certo? E vamos agora trabalhar o último heterônimo, estudar o último heterônimo de Fernando Pessoa, que é Álvaro de Campos. Para mim é o cara. Assim, eu simpatizo demais com ele porque ele tem uns comportamentos assim meio que desenrolado, como diz, né? Então, Álvaro de Campos é o cara que diz assim: opa, tô por aqui e é para fazer o que eu faço, que eu vou enfrentar, que eu vou olhar isso tal e tal, eu vou encarar de frente as mudanças da modernidade. É mais ou menos isso, Álvaro de Campos, tá certo? Ele tem uma visão totalmente diferente da de Alberto Caeiro. A visão de Álvaro de Campos é aquela visão de que ele vai encarar a modernidade como tem que ser encarada, ele não vai se esconder dela, certo? Então, dentro desse estudo de Álvaro de Campos, nós vamos trabalhar essa parte para você conhecer esse comportamento dele. Às vezes ele para, olha a mudança, olha a pessoa, olha a multidão, olha o agito, olha os automóveis que estão sendo ali inventados, que está tendo aquela massificação dele e tal. Então, tudo isso aí é uma novidade e deixa em êxtase as pessoas da época. Então, ele tem uma fase da poesia dele que ele vai entrar nesse meio. Álvaro de Campos, ele era um engenheiro que não exercia a sua profissão. E o mais interessante em Álvaro de Campos é que ele divide a poesia dele em 3 fases distintas. A primeira fase é a fase do decadentismo, que é nessa fase que ele é um poeta ainda jovem e é recém-formado, certo? E ele vive uma postura de nostalgia, aquela postura de pessimismo. Então veja que essa primeira parte de Álvaro de Campos, ele é bem pessimista, ele é nostálgico, é aquela pessoa que ele vive as lembranças. E nessa fase dele, ele faz uma viagem ao Oriente, em busca de uma inspiração para a sua vida. Interessante demais, né? Aí, ele faz uma viagem para o Oriente para buscar uma inspiração para a vida. E lá ele conhece o ópio. E o que é o ópio, professor? A fuga da realidade. Certo? Então, nessa primeira fase de Álvaro de Campos, ele conhece essa fuga da realidade, ele foge da realidade, certo? Então, é a primeira fase dele que ele entra com essa nostalgia e com esse pessimismo. O estilo de escrita dele nessa primeira fase vai ser o quê? Vai ser os versos decassílabos e as estrofes construídas em quadras, certo? É a primeira fase de Álvaro de Campos. Quando nós entramos na segunda fase de Álvaro de Campos, nós vamos entrar mais numa parte do futurismo. É tanto que tem um poema dele que é estudado lá nas vanguardas, na vanguarda do futurismo futurista. Você encontra lá a Ode Triunfal de Álvaro de Campos, que ele entra nessa parte, que ele descobre a modernidade. É o momento que ele encara, como eu tinha dito, a mudança. A marca dessa fase de Álvaro de Campos é o quê? É a euforia e o entusiasmo. É normal, uma mudança, aquelas novidades todas, então eles ficavam todos ali naquela euforia, ficavam todos eufóricos com a mudança. E isso fez com que eles se ligassem a esse estilo de vida. Um entusiasmo ligado ao que? A tecnologia, aos automóveis, à velocidade, à energia. Então eles escreviam muito voltado para isso. E uma das características da escrita dessa segunda fase de Álvaro de Campos é justamente isso. Os versos livres e sem pontuação. É um exagero de velocidade que eles querem colocar ali na construção dos poemas, certo? Então, aquela euforia toma de conta de Álvaro de Campos e ele se entrega à modernidade. E aí a gente vem para a terceira fase, que é o niilismo. E o que é niilismo, professor? Niilismo, ele é aquela volta que ele faz à primeira fase, onde ele tinha lá nostalgia, onde ele tinha lá a questão do pessimismo. Só que o niilismo, ele vai ser o quê? Vai ser a negação absoluta. É o pessimismo máximo, certo? É o pessimismo máximo. Então essa terceira fase dele, ele perde o entusiasmo pelas mudanças. Normalmente isso acontece até hoje. É a mesma coisa de você ter contato com uma mudança, com algo que é novo, e aos poucos você vai se acostumando com aquilo e você vai perdendo entusiasmo por aquilo.
tá certo? Então é mais ou menos isso aí que aconteceu com Álvaro de Campos. Aquela segunda fase dele que ele estava eufórico com as mudanças, ele praticamente perde nessa terceira fase e a nostalgia que tinha na primeira fase dele volta, o pessimismo volta ainda muito maior e esse sentimento de revolta. O sentimento de revolta nessa fase de Álvaro de Campos toma conta dele. Ele tem, como é que tem pessoas que nunca levam uma tacada na vida, tem pessoa que sempre é por cima, tem pessoas que sempre tá ali de bem com a vida, tem pessoa que nunca sentiu uma dor, tal. Ele se preocupa demais com a vida dos outros nessa fase, ele é revoltado. É aquela parte que eu disse no início do vídeo, que ele observa as pessoas, certo? Então, esse sentimento de revolta e de raiva também é uma das características de Álvaro de Campos nessa terceira fase dele, que ele divide dessa experiência dele, dessas características, desse comportamento de Álvaro de Campos. E o estilo de escrita dele também são versos livres e coloquiais, tá certo? Então, dentro dessa questão toda, você percebe que há esse estudo de Álvaro de Campos. Beleza, pessoal? Esse é o estudo dos heterônimos para que vocês conheçam isso aí, para que vocês percebam como Fernando Pessoa é extraordinário dentro da poesia. Eu aconselho que você possa fazer depois um estudo mais aprofundado das obras de Fernando Pessoa, possa ler mais um pouco, porque vale a pena. Beleza? Essa foi a nossa aula de Fernando Pessoa, Modernismo em Portugal, e eu fui embora. Valeu!